A psicologia, ela ajuda a pessoa a descobrir o trauma que ela tem, o problema que ela tem. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um o Pontes Podcast. É isso mesmo. Se prepara porque quem tá aqui hoje, ele já é figurinha carimbada dessa mesa. É isso mesmo. Já veio aqui em algumas outras ocasiões e o cara tá voando. Vocês sabem que aqui nós falamos sobre masculinidade, paternidade, criação de filhos, posicionamento do homem. Nós trazemos realmente a essência do que é ser um homem de verdade, um homem de propósito. Não sei se você acompanhou aí os episódios anteriores do mês de janeiro, mas eu quero dizer para você, cara, acompanhe, vai lá, volta alguns episódios, porque tem coisa muito boa. Tem um aí com o pastor Eder Clayton, tem com o bispo, com o apóstolo. Cara, tem muita coisa boa para que você possa alavancar o seu 2026. E agora nós estamos iniciando fevereiro. Segundo mês do ano. E a minha pergunta é, você vai continuar parado esperando as coisas caírem do céu ou você vai literalmente criar experiência, criar expectativa, criar oportunidades para que você possa avançar. É isso mesmo. E com esse espírito, com essa força, eu quero apresentar ele mais uma vez. Eu tenho o privilégio de chamar ele de amigo. Um amigo mais chegado que um irmão. Em horas é mentor, horas conselheiro, horas pastor e durante muito tempo aí, né? A maioria do tempo é meu amigo pessoal, meu irmão. Ele é, vamos lá, arquiteto, pós-graduado pela UNB, professor universitário por mais de 20 anos pela Universidade Católica de Brasília, proprietário da WP Arquitetura, psicanalista, nós vamos falar muito sobre isso, psicanalista, pastor evangélico, casado com a digníssima, gigante pastora Juliana, psicóloga, pai do Luiz e do João e meu irmão, amigo pessoal, seja bem-vindo, pastor Wagner. A casa é sua, meu irmão. Fantástico estar aqui de novo. Chama quantas vezes você quiser que eu venha para essa mesa, que essa mesa é o lugar que a gente faz aquilo que a gente nasceu para fazer. É bom demais estar aqui. Pode contar comigo. Tu é um parceiraço. Mais do que isso, né? A gente troca. Né, você falou aí em mentor, nós trocamos a figurinha de mentor, né? Às vezes a gente está no momento, eu tenho que conversar com você, às vezes a gente troca de lugar nessa cadeira e assim a gente vai crescendo. São os valores da vida. O bom da nossa amizade, e aí a gente estava falando um pouco sobre a amizade, né? Aqui, antes de iniciar, e a nossa amizade, eu gosto dela porque a gente fala o que precisa ser falado. A gente não tem medo de tocar na ferida, a gente não tem medo de confrontar se for preciso um ao outro, e passou, tá tudo bem, a gente se cobre em oração, a gente se cobre ali dentro de uma parceria, e isso é muito bom, sabe? Você poder ter amigos que você possa contar, né? No mundo hoje, isso é escasso, né? Mesmo no mundo pastoral, enfim, é escasso, e é muito bom estar perto de você, e eu queria falar um pouco sobre isso, meu irmão, sobre essa vertente, porque o cara tem várias vertentes. Além de tudo, é psicanalista. Está atendendo, já está no atendimento, já está seguindo aí esses atendimentos. Você pivotou, né, para dentro do seu chamado mesmo, porque você já vivia, já fazia, já expressava através dos atendimentos. E eu quero explorar um pouco isso, sabe? E dentro da sua visão, a primeira pergunta que eu quero falar é como surgiu a psicanálise na sua vida? Como que você pensou em se abrir para isso? Por quê? Lucas, quando a gente chega num certo momento da vida, eu tô com 56 anos hoje. Quando você chega num momento da vida, você começa a olhar tudo que está perto de você, tudo que está ao seu redor. E aí você começa a imaginar. Eu, como arquiteto, por muitas vezes, você tem que sair da posição de arquiteto, de profissional, de projetar espaços, casas, e começar a acudir crises emocionais, né? Quantos casamentos não se destruíram por causa de uma reforma, por causa de um casamento, por causa de um projeto de uma casa? E eu já participei muito. E tinha uma hora que você fala assim, poxa, deixa eu sair de cena aqui, tentar ajudar aqui emocionalmente. Eu fui professor 20 anos dentro de uma sala de aula e muitas vezes eu vi alunos com potenciais enormes desistindo, não conseguindo terminar a disciplina,
crises. Aí você chama de lado, meu amigo, o que aconteceu com você, fulano? Por que você não fez esse trabalho final? Ah, professor, tô com uma crise em casa, pai separando, não, um pouco com meu irmão, tal, lá em casa tá muito difícil, tal, gente doente, tal. Aí você parava e ia atender e ajudar essa pessoa emocionalmente. Aí dentro do nosso chamado, né? Sou pastor, atendendo para as pessoas, e a minha esposa é psicóloga, né? A Juliana é psicóloga. E ela falava assim para mim, meu bem, você precisa de umas ferramentas, você quer tanto ajudar pessoas que você precisa de umas ferramentas científicas para você conseguir ajudar mais ainda. Aí foi ajudar mais ainda, pronto. É o que eu quero. Aí eu descobri a psicanálise. E a psicanálise é fantástica, porque ela te dá ferramentas para você simplesmente conseguir ajudar as pessoas, entrar nesse lugar das emoções das pessoas e poder ajudá-las, elas a conseguirem descobrir por que elas estão nesse momento da vida. Por que algumas coisas não funcionam na vida do indivíduo? Por que algumas coisas não estão acontecendo, sendo que tem tudo para acontecer? Né? É o que você falou, né? O potencial, né? Isso é muito forte, né? Você, do lado de cá, né, como professor, como pastor, como profissional liberal de arquitetura, vê todo o potencial e você vê aquele potencial sendo destruído ou desmoronando, ou você... É aquela coisa, você tem uma Ferrari, né? Você compra uma Ferrari, tem todo aquele potencial, mas você não tira ela da sala da sua casa. E quantas pessoas estão assim, né? Elas foram criadas, elas foram geradas, potenciais foram gerados ali dentro do currículo acadêmico, dentro do histórico familiar, para ser uma bomba, tipo assim, para ser algo extraordinário. E ela está presa ali por um trauma, por um medo, presa por um momento familiar, né? É um momento específico familiar, por uma frustração. Família, Lucas, é um laboratório. Todo mundo tem o seu núcleo familiar. E esse núcleo familiar dela é o laboratório dela. Só que no laboratório, você faz uma bomba e você cria uma vacina para curar uma doença. Então o problema, eu sempre digo isso, Lucas, o problema não é da família onde você veio. O problema é o que você fez com esse laboratório. Você se transformou hoje, você é hoje fruto daquilo que você viveu dentro do seu laboratório. Ah, mas você não sabe quem foi meu pai. Ah, você não sabe como foi minha família. Você não sabe o que fizeram comigo. Eu falei, aprenda com a negação. Aprenda com a negação. Você pode ser um excelente pai se você teve um péssimo pai, porque você aprendeu tudo que você não deve fazer. Forte, hein? Mas por que as pessoas têm não sei se é a necessidade, mas elas têm a prática de repetir? Então. Bom. Legal, né? Aí eu posso. Pode. Mas por que eu repito? Então. Por causa do seu histórico. Deixa eu dizer uma coisa para você. Da sua estrutura, você tem 20% de consciência. 80% de inconsciência. O que é isso? Todas as suas ações, elas são frutos da sua consciência ou da sua inconsciência. Você faz coisas por algo que você sabe, que você conhece, ou você faz coisas porque é um histórico seu que você nem sabe. Aquela história, não, sempre foi assim, eu sempre fiz assim, nem sei porque que eu faço. A história do peixe. A história do peixe, entendeu? Sempre foi assim. Agora, o que acontece? Essa parte chamada inconsciente, eu gosto de usar muito a ilustração de um iceberg. Você tem um iceberg. O iceberg, todo mundo sabe, é aquela pontinha que aparece, os 20%, é a sua consciência. É aquilo que você faz sabendo, consciente do que você tem que fazer. Uhum. E a parte de baixo é o seu inconsciente, são as suas emoções, que estão escondidas. E você trabalha e você age em cima dessas coisas inconscientes. Você nem sabe por que você faz. Se você não tiver coragem de ir lá,
para consertar aquilo que você fala. Pô, eu não sei porque que eu estou vivendo isso. Eu não sei, eu não gosto, eu sou assim, eu estou vivendo um momento difícil. Eu ganho dinheiro e gasto tudo. Entendeu? Eu não consigo, eu tenho dificuldade no meu casamento, não consigo. Eu já tenho tantos anos de casado, mas estou entrando numa... Porque é um histórico. Tem alguma coisa no seu inconsciente que travou, que você não sabe por quê. Você tem que ter coragem de acessar o seu inconsciente e descobrir por que você age dessa maneira. Você é um pastor porque, de alguma maneira, algum pastor ou pastoreio marcou a sua vida. Você falou assim, pô, eu quero servir com isso daqui. Sim. Você é um arquiteto porque, de alguma maneira, a arquitetura, o design, os prédios, marcou a sua vida e você falou assim, cara, eu quero fazer isso aqui para servir isso daqui. Agora, você é um psicanalista porque você foi marcado dentro de alguma área. Você consegue citar alguma área da sua vida que você fala assim, cara, a psicanálise ela fez diferença nesse ponto? Bom, eu tinha 16 anos quando eu fui fazer o meu ensino médio, né? Não vou contar que na época era colegial, né? Eu já me entreguei, né? Eu falei que eu tenho 56 anos. Então, eu queria fazer contabilidade, eu queria ser contador. Porque eu gostava de matemática. E eu falei, não, isso aqui vai me dar, eu vou conseguir. Porque eu já faço um curso junto com o colegial, com o curso do ensino médio, já saio com uma profissão e, pai, sigo minha vida. Só que aí meu pai falou assim pra mim, falou, pai, eu vou fazer o meu ensino médio junto com o curso técnico de contabilidade. E aí só que eu vou ter que estudar de noite. E meu pai chegou pra mim e falou assim, não, arranja um emprego. Por quê? Foi porque filho meu não vai estudar à noite e ficar sem fazer nada o dia. À noite, a gente que trabalha o dia inteiro, tal, tudo, tu não vai ficar o dia inteiro. Se você arranjar um emprego, você vai fazer o curso de contabilidade. E aí eu cheguei para um amigo meu, que o pai dele era arquiteto, e falei para ele, cara, seu pai não arranja alguma coisa para mim? Eu tinha 16 anos. Falei, pai não arranja alguma coisa para mim, tal, tudo. Ele falou, vem cá falar com meu pai. Aí eu falei com ele, inclusive até xará meu, Wagner Schroden. E ele pegou e falou assim pra mim, meu filho, eu falei, tio, me arranja alguma coisa, eu quero fazer uma coisa. Ele falou, meu filho, o escritório é seu, vem pra cá. E eu com 16 anos caí dentro do escritório de arquitetura. Aí, meu bichinho mordeu. Aí já era. Ah, eu achei lindo aquilo de construir coisas, de pensar, elaborar. Eu falei, cara, já sei o que eu vou fazer. Terminei meu curso de contabilidade assim, empurrado, porque eu já não queria mais nada. Não queria saber de contabilidade. Eu sou contador hoje. Que legal, não sabia disso. Olha só, Cauã. Entregue a sua empresa pra mim que eu quebro ela em 2... Você corta ela, né? Eu acabo com ela rapidinho, porque eu nunca exerci a profissão. Peguei esse diploma, enfiei na gaveta, fui fazer arquitetura, tava fazendo arquitetura. Perdi meu pai no primeiro semestre de faculdade. Nossa. Eu falei, the dream is over. Eu falei, acabou, não tenho mais. Faculdade particular, não tinha como. E aí você vê as coisas se movendo no mundo espiritual como a gente acredita. Eu consegui um crédito educativo, consegui fazer minha faculdade. E aí alavanquei e pronto. Mas esse momento meu de perder meu pai muito cedo me fez ter algumas pessoas muito fortes na minha vida que me ajudaram. Que foram grandes mentores. E esses mentores foram mentores na profissão, não, você vai conseguir, você vai terminar. E tive mentores espirituais mesmo, pastores, líderes, que me deram aquele apoio e eu entendi, que me formaram como homem mesmo, entendeu? Para chegar nesse lugar. E pronto. E aí foi. Encontrei a Juliana, casamos, filhos e tudo certo. Aí, num determinado momento, você faz uma lista na sua vida, um monte de coisa que você não conquistou, que você queria ter, que você não tem, tal, tudo. E conversando com a minha esposa, graças a Deus, né? Casamento saudável. E eu falei, ela falou assim, meu bem... Aí ela piscou, ele falou assim, uma terapia ia te fazer tão bem. Eu falei, sai fora! Eu falei, sai fora! Eu sou um cara, eu tenho mais de 50 anos, sou um cara com cabeça, já tenho tudo sei que eu quero da vida, não sei o quê, eu ajudo pessoas, como é que você fala um negócio desse? Ela falou, deixa eu te dar um presente. Aí ela pegou e me deu 5 sessões que é isso, de terapia. Eu falei, bem, jogou dinheiro fora. Vai lá, bem, vai lá. Aí eu fui na sessão de terapia, conversando, doutora Anne, conversando com ela,
e ela começou a destravar umas coisas, eu xingava ela toda, você tá doida, mulher, sai fora. Não tem nada a ver. Entrei, aí as coisas assim, como é importante você encontrar, é igual, deixa eu dar um exemplo pra você, é igual uma casa que tem um porão. Você tem uma casa que tem um porão. Esse porão começa a fazer barulho, começa a ranger, começa a cheirar, começa a fazer barulho. E isso começa a atrapalhar a vida na sua casa. Você está assistindo televisão, vem barulho do porão, alguma coisa rangendo, tal, tudo, e você tal, e começa a dar um mau... Essa casa está com mau cheiro, velho, não sei o quê, não sei o que lá. São coisas do porão. Não são coisas que você, no dia a dia... E às vezes, você nem... Já entrou tanto no automático que você não percebe, mas todo mundo que está do seu lado... Já, exatamente. É igual o cara que tá no lixão. O cara que tá no lixão, ele não sente o fedor nem mais. Nem sabe. Né? Só que se você chegar lá, você na hora fala, putz, cara... Mas aí é o tal negócio, uma hora você tem que ter coragem. Quer saber? Isso tá me atrapalhando. Essas coisas no porão, eu não convivo no porão, eu não vou no porão. É os 80% do iceberg. Sim. Eu não vou nesse lugar. Ninguém vê esse lugar, mas tá me atrapalhando. E aí você tem que ter coragem de abrir a porta, descer lá, olhar para isso e começar a limpar. Isso aqui que tá... morreu um bicho aqui, por isso que essa casa tá fedendo. Arrancar esse bicho, levar... Isso se chama psicanálise. Você ter coragem, alguém poder pegar na sua mão e falar, vamos lá, vamos ver por que isso. Qual é o seu histórico? Eu ganho muito dinheiro, mas eu gasto tudo. Eu não consigo juntar dinheiro, não consigo fazer... meu amigo, vamos ver. Como é que é a sua história de família? Como é que é a sua história? Não, lá em casa todo mundo é pobre. E aí? Aí se eu apareço com uma coisa melhor lá, todo mundo... Não, nós é pobre. Já quer se achar, né? Já quer se achar. Tá se achando, tá se achando, não sei o quê. É o balde do siri, né, velho? Sabe o balde do siri? Você tem um balde de siri. Siri você tem que comer ele fresco, né? Sim. Você não mata na hora que vai pra mesa. Né? O caranguejo. Só isso. Mata o que vai pra mesa. Sim. Na hora. Tem uns caras até que escolhem. Eu quero aquele ali, né, que tá vivo. Quando você faz a pesca, você pega todos eles e leva vivo. Aí você pega um balde, enche esse balde de siri, de caranguejo e deixa quieto. Enche até o topo, eles não saem. Vivos, eles não saem. Por quê? Porque quando um começa a subir, já vem um outro agarrando nele, puxa para baixo e tal. Ninguém sai do balde. A vida é assim. Histórias familiares são assim. Eu não posso. Se eu fizer isso, eu vou estar praticamente traindo a minha família. Quando você fala isso para uma pessoa e ajuda ele a ir nesse porão e a descobrir... A sair desse balde, né? Sair desse balde. Que ele pode sair desse balde. Você tem que sair desse balde. Você não foi feito para ficar nesse balde. Isso é psicanálise. Velho. E dentro das suas consultas, você começou a identificar isso. Exatamente. Na sua vida. Você conseguiu identificar áreas da sua vida que você falou assim, cara... Olha o tempo que eu perdi, olha o que eu tô perdendo. Eu falei, meu Deus do céu, por que eu não fiz terapia antes? Que idiotice é essa? Não, terapia é coisa de doido. Não, quem faz psicologia, quem vai psicólogo é porque tá doido. Que loucura. Terapia num consultório psicológico ou com psicanalista, escolher uma terapia, aí as pessoas têm que entender o que é. Muita gente não sabe qual é a diferença entre psicanálise, psiquiatria e psicologia. Perfeito. As pessoas não sabem. A psicologia, ela ajuda a pessoa a descobrir o trauma que ela tem, o problema que ela tem. Psicanalista não faz laudo. Psicanalista não descobre que o cara tem depressão. Uhum. Tá? Não tem atribuição para isso. Profissional, não pode. Entendeu? O psicólogo, ele faz um laudo pro cara entregar na empresa dele e tal, tudo, que o cara tem um transtorno. Quando o psicólogo encontra que esse transtorno, ele é um transtorno que está causando problemas fisiológicos, que precisa entrar problemas sociais pesados, sérios, sim, ele encaminha para um psiquiatra. Para quê? Para medicar. Perfeito. Porque psicólogo e psicanalista não indica remédio, não pode. Leva para um psiquiatra, o psiquiatra vai analisar fisiologicamente o estado
físico do cara, vai dar um antidepressivo, ansiolítico, vai encontrar o cara lá, vai dar um remédio pro cara equilibrar. Pro cara dar uma pro cara dar uma equilibrada, para ele poder voltar pro consultório psicológico e encontrar o seu caminho. Já o psicanalista, ele vai aonde? Ele mergulha no trauma. Legal. O psicanalista, ele vai descobrir o trauma dele que levou ele a estar nesse estado de depressão. As ferramentas, vai encontrar qual foi o gatilho, entendeu? Qual foi o caminho que ele encontrou, que ele tentou achar, organizar a sua identidade, né? A briga daquele que é livre para fazer todas as coisas e os princípios que ele adquiriu na vida para dizer isso é certo, isso é errado. Né? A psicanálise explica, Freud explica, né? Como todo mundo diz, Freud explica o id, o id, o ego e o superego. Sim. E ele organiza, e eu sei que você estuda um pouco isso. Eu sei. Estudamos. Eu sei que você estuda isso aí, entendeu? Então, você tem que chegar no indivíduo que resolve as coisas, que está nessa briga com o quê? Com aquilo que ele quer fazer e com aquilo que ele deve fazer. Então, ele fica nessa briga. Os desenhos antigamente mostravam um anjinho e um demôniozinho, né? Que ficava falando assim, faz isso, não faz isso, tal. É a briga do que pode ser feito e que não pode. E o ser humano, ele se estrutura em duas coisas. Ele se estrutura em fugir do medo e buscar o prazer. O indivíduo, ele vive a vida dele querendo fugir do medo, querendo viver o prazer. Até onde ele consegue viver o prazer sem ter medo? E quantas vezes ele, no medo, ele não vive o prazer? Uhum. E quantas vezes o prazer dele é um prazer louco e traz medo, e o prazer dele está trazendo medo. Ele é estruturado para fugir do medo e adquirir prazer, e o prazer dele traz problemas que trazem medo para ele. Isso é uma confusão. Se o cara não tiver... Se ele não conseguir colocar isso em ordem, ele não resolve sozinho, Lucas. Não resolve. Não resolve. Desculpa. Se ele não tiver alguém... A igreja ajuda muito. Espiritualmente, ajuda muito. Eu com a Juliana, nós temos uma mentoria de casais. A gente trabalha com casais. Entendeu? A gente trabalha metendo a colher. Eu vou botar o nome desse negócio, metendo a colher. Muito bom. Entendeu? A gente faz uma mentoria. Por quê? Porque a gente sabe que espiritualmente o apoio para o casamento é ótimo, mas vai até um limite. Tem uma crise que ele precisa de ferramentas científicas para destravar. Para poder se entender, né? Hoje a gente entende como funciona a mente de uma pessoa, como funciona a alma, a psique de uma pessoa, para você poder ajudar. Então a igreja ajuda demais. A igreja conseta, trabalha num momento muito... É excelente esse papel que a igreja faz. Mas tem um momento que gera uma crise. Sim. Crise que ele precisa de uma ferramenta científica. Então eu criei essa mentoria junto com a Juliana. Vamos fazer essa mentoria, vamos trabalhar com casais, e aí a gente consegue destravar, e aí você vai caminhando com as pessoas, você vai abrindo os caminhos, Você entra como pastor, como psicanalista, e ela como psicóloga. Você usa as ferramentas. Nesse momento da mentoria, e quando eu vou para dentro do consultório como psicanalista, a gente tem que isentar, até por questões éticas profissionais. Perfeito. Entendeu? Porque o psicanalista, ele tem um princípio que ele leva a pessoa a encontrar o caminho. Mas isso é muito bom, sabe por quê? Quantas pessoas, né, estão travadas na sua vida, na sua família, na sua casa, e colocando a culpa só no diabo? E aí, quando você entra com a ferramenta, você traz o entendimento, você explana isso para ela e fala assim, cara, ela olha para ela e fala assim, não, calma aí, beleza, tem a parte espiritual que tem a sua culpa, mas eu preciso resolver as minhas pendências. Eu preciso entrar nesse porão e fazer a limpa nesse porão. Isso. Aí entra o psicanalista. Aí o psicanalista é totalmente psicanalista. Ele vai usar as ferramentas
Eu tenho um gabinete, né? Eu tenho um gabinete pastoral que eu trabalho espiritualmente as pessoas que querem um atendimento espiritual, que precisam de atendimento espiritual. Quando elas falam assim, eu quero ir para psicanálise, ou pessoas que não são de igreja, eu atendo muitas pessoas que não são da igreja, muitos que vêm e falam assim, olha, preciso de um atendimento, minha vida não está funcionando, tal, tudo, mas eu sei. Quantas vezes amigos meus chegaram e falaram assim, cara, eu tenho um cara que precisa da sua ajuda. Mas é o seguinte, eu sei que você é pastor, velho. Entendeu? Mas, olha, eu queria que você... Eu falei, não, você vai levar ele para o meu consultório psicanalístico. Que na psicanálise eu vou encontrar as ferramentas. E eu vou ajudá-lo lá dentro. Perfeito. Entendeu? Eu vou ajudá-lo lá dentro. A se encontrar como indivíduo. Eu trabalho muito com homens. A maioria dos meus clientes, meus pacientes são homens. Boa. Entendeu? Por quê? Porque eles entendem que tem um determinado momento que você não é o super-herói, meu amigo. Não dá, cara. Você bate no teto. Não é o super-herói. Você vai encontrar um problema. Você vai encontrar uma tampa, que é o seu limite. E o seu limite é travado. O seu limite vem daquilo que você passou como criança, como adolescente. Você vai encontrar problemas que você não vai conseguir resolver. Esquece, você não vai conseguir resolver. E para isso existe cientificamente ferramentas que destravam, né? O pensamento, né, da psicanálise, ele vem desde o século passado, entendeu? O pai da psicanálise, Freud, que conseguiu pensar todo baseado em princípios, que vem da filosofia. Perfeito. 400, 700, 800, 1000 anos antes de Cristo. Que as pessoas já falavam, Platão já falava em viver em sociedade, entendeu? Aristóteles falava em ganhar dinheiro. Aristóteles falava em ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é um pilar que você ganha, guarda, gasta e doa. O cara fala pra mim, entra no meu consultório e fala assim, eu não consigo, eu não ganho dinheiro. Eu ganho dinheiro e gasto tudo. Eu falei, meu amigo, Platão falava que você tem que aprender a ganhar. Deixa eu te explicar. Guardar, gastar e dar. O problema é que as pessoas só aprenderam a gastar. Não sabe ganhar e sabe gastar, né? Não sabe gastar, entendeu? Não sabe nem ganhar. Já vai pra terceira fase, né? Não sabe nem ganhar. As duas primeiro, que é ganhar e guardar. Aí eu aprendi dentro de princípios dos meus mentores. Falou assim, primeiro, trabalhe para os outros. Trabalhe para você. Os outros trabalham para você e o dinheiro trabalha para você. Não existe um outro caminho. Não existe. Trabalhe para você. Menino que sai da faculdade, já abre a empresa, não faça isso. Vai aprender a ter um chefe que te manda, que te exige, que vai te encher as paciências, que enche os padová para você. Vai trabalhar para os outros. Depois... É melhor você errar na empresa dos outros do que você errar na sua empresa. Verdade. Depois você trabalha para você. Depois você monta uma equipe, você gerencia e eles trabalham para você. E depois de tudo, você tem dinheiro. E quando você tem dinheiro, você deixa o dinheiro trabalhar para você. Isso. Agora, isso vem da onde? Isso é novidade? Isso é um mentor novo? Isso foi uma mentoria? Isso foi Platão, meu amigo. O passo é: trabalhe para os outros, trabalhe para você, o dinheiro trabalha para você. Trabalhe para os outros, trabalhe para você, os outros trabalham para você, você monta uma equipe. Isso. E depois o dinheiro trabalha para você. Você não consegue chegar no sucesso financeiro se você queimar dessas etapas. Muito bom, muito bom, muito bom. Entendeu? Que top isso daqui. E o homem, quando ele entende isso, eu lembro que quando eu pisei a primeira vez num consultório de psicologia, né? Com a doutora Silvana. Doutora, amo sua vida até hoje. Doutora Silvana, muito obrigado, porque a senhora me atendeu também, a senhora me destravou demais. Eu fiz um curso com ela de terapia familiar sistêmica, né? Depois fiquei tão apaixonado por isso, a minha vida foi literalmente, sim, né, entrar nesse depósito e limpar esse depósito. E é engraçado que, eu já falei isso aqui em alguns podcasts, mas isso me marcou muito, porque quando nós chegamos lá, ela perguntou, e aí, por que vocês estão aqui? A gente falou, cara, não sei,
estamos com a vida boa, estamos prosperando, estamos avançando, mas a gente sente que a gente pode mais. Só que esse pode mais não está rompendo, nós queremos romper. E aí a Abigail, como toda boa mulher, né, já começou a falar e tal. E aí a Silvana, no determinado momento, olha para mim e fala assim: e você, Lucas? Aí eu falei um pouquinho, mas falei: não, doutora, mas fica tranquilo, pode continuar aí com a Abigail aí, que eu estou aqui de boa. Ela: não. Pode falar mais, eu quero te ouvir. É isso. E ali nós já saímos identificando, ela já identificou, né, um padrão familiar que eu precisava romper, algumas coisas que eu precisava liberar, e ela já trouxe um exercício, já trouxe uma tarefa para mim, eu já anotei aquela tarefa. Eu passei um processo de terapia com a doutora Silvana, que ela queria destravar com meu pai. Aí eu falei para ela: não, para. Eu falei: para. Eu falei: olha, eu já peguei, eu já fiz uma carta pro meu pai, já despedi meu pai. Eu falei: já enterrei meu pai 2 vezes, porque eu enterrei meu pai quando eu tinha 19 anos de idade. Depois meu pai teve que ser exumado. Sim. E eu tive que fazer a exumação do meu pai, entendeu? Eu que fui lá sozinho, minha mãe falou: não tem estrutura para isso. Fui lá, abri o túmulo, eu vi de novo, vi toda a alçada, vi pedaço do terno dele, vi a alça do caixão que eu carreguei. Parece que eu tava enterrando meu pai de novo. Eu falei: eu já enterrei meu pai 2 vezes. Eu falei: eu já escrevi pai, já perdoei meu pai, já foi tal, tudo. Eu tive um processo para destravar, que era exatamente onde todas as coisas estavam. Olha só. Porque o pai da gente é uma figura importantíssima. Um bom pai, ele é aquele que ele te conquista. Porque mãe é suprimento, pai é conquista. O filho nasce e ele sabe que ele foi desenvolvido, que a mãe abriu mão de muitas coisas, que carregou, que virou um desconforto 9 meses. Ele sabe disso. É muito... Mãe atinge um lugar nas emoções de um homem que é um lugar muito preservado. O do pai não é. Porque o do pai, ele tem que conquistar. E conquista precisa de convivência, precisa de conversa, precisa de gastar o seu tempo, precisa deixar de trabalhar para ficar com o filho. Precisa organizar isso na cabeça, porque o filho precisa de tempo com você. É um lugar extremamente frágil. Por isso que tem muita gente... É tão forte. Desculpa te cortar, mas isso é tão forte que eu pensei aqui, né? Eu não tô lembrado de nenhum xingamento que vai te ofender tanto que não tem a sua mãe. Xinga a sua mãe, é verdade. Tá aí, é isso aí. Né? Seu filho né? E não fala, né? Não fala do pai. Do filho do pai. Porque realmente a mãe já... A mãe tá num lugar muito preso. É muito difícil. É possível acessar esse lugar. Sim. Existem casos raros de traumas com a mãe. Mas é muito raro. Com o pai é um lugar muito mais frágil. Por quê? Porque o papel do pai é criar para a vida. Presta atenção. Mãe cria para proteger. Pai cria para dar certo. Nossa. Entende? E esses papéis não podem ser trocados numa família. Se você tem um filho, você precisa entender isso. Se você é pai, você precisa entender isso. O seu lugar é frágil. E tem muitos pais que, por causa disso, ficam refém porque tem medo de perder o amor do filho. Entendeu? Você não perde o amor do seu filho se você criar o seu filho para dar certo. É isso. Mas o pai cria para dar certo quando tem o suporte de uma mãe que protege. Entendeu? E você vai pro fight. Eu tenho um filho de 21 anos, o Luiz. Não é um adolescente mais, é um homem. E tem que ser desafiado para a vida. E quantas vezes a Juliana vem e fala assim: nossa, meu bem, você bateu forte. Nossa, eu falei: bati mesmo, protege ele. Anos, né? Protege ele, entendeu? Protege ele, porque eu vou para cima mesmo. Vou pra criar. E ele sabe disso. Eu vou contar. Posso abrir um negócio pra você aqui? Posso contar Pode. Eu vou contar um negócio aqui. Vou contar um negócio. Bota na mesa. Vou contar um negócio aqui. Que as pessoas pensam, né? Bom. Sua família é perfeita, seu filho... Não, família perfeita é muito boa porque tudo funciona bem lá em casa.
Os papéis são muito bem resolvidos. O dia que ele apronta, ele falou assim pra mim, eu não vi... Meu filho falou pra mim assim um dia, esse mais velho, eu não vejo a hora de ter condição e sair dessa casa. Eu falei pra ele, eu também. Não vejo a hora de falar, ó, pai, eu tô ganhando dinheiro, eu vou alugar minha casa, vou comprar casa. Que ótimo. Entendeu? Eu também não vejo a hora de você sair dessa casa. E você vai sair. É isso. Vai virar homem. Homem não fica de barnabá. Tem uma certeza. Isso, é essa. Isso. A Juliana do lado de trás, assim, só regalando o olho, indo pra trás dele, fazendo aquelas caretas assim. Para. E eu falei assim, não. Eu falei pra ele, é isso mesmo. Aí ele falou assim pra mim, e outra coisa, eu saio dessa casa e você vai custar me ver. Eu quero que você nunca mais veja a minha cara. Faz pra machucar, né? Aí eu parei, olhei pra ele e falei assim, tá bom. Só que você vai perder a oportunidade de se relacionar com o homem que mais te ama nessa vida. Nossa. Você quer fazer isso? Você tem direito. Você não quer nunca mais olhar na minha cara? Tá bom. Mas só que você vai perder a oportunidade. Porque não existe nessa terra alguém que ama você mais do que o seu pai. Que quer o seu sucesso, que quer você bem mais do que o seu pai. Por isso que eu faço tudo que eu tenho que fazer com você. É isso. Como é que a história acabou? Abraçou, né? Abraçou. Não, pai, não sei o quê. Eu fiz isso de propósito, eu queria te machucar, pai. Mas você é casca grossa, hein, pai? Não, pai, pelo amor de Deus, você é meu pai, você é um exemplo de vida pra mim e tal, tudo. Se você... Agora, se o pai ficar frouxo... Se você entra na jogada... Deixa eu falar. Hoje, nós somos uma geração... Famílias estão sendo construídas, criando filhos igual pudim. Mole... perde a sua estrutura facilmente... E, por último, são facilmente devorados. Nossa. Se você não ensina o seu filho dentro... Se você não é pai de vida, não tenha medo. Não tenha medo de perder o amor do seu filho. Seu filho vai entender quem você é lá na frente. Mas é muito bom, isso é muito forte, porque, assim, existe um lastro de construção. E você tem esse laço de construção, entendeu? De presença, de apoiar, de fortalecer. Não é só bater. Você vai pro fight quando precisa ir pro fight, com certeza. Mas você também traz para perto quando precisa trazer para perto. Você fortalece ele quando ele precisa ser fortalecido. Então, eu acho que hoje nós vemos muito isso. Que os pais, por terem uma dívida emocional, por não conseguir lidar com isso, por não se dispor a fazer isso... E não consegue fazer isso por causa das suas emoções. Por causa da parte de baixo do iceberg. Ele tem que ir lá e tem que resgatar para aprender a cuidar do filho. Isso. Aí eles ficam refém dos filhos. Fica refém dos filhos. Fica refém dos filhos. Por quê? Porque ele fala assim, cara, como é que eu vou soltar esse menino no mundo? Exatamente. O que eu vou fazer com esse... Como é que vai ser esse menino quando ele for pro mundo? Aí o pai fica com medo, né? Porque deve para a sociedade alguma coisa, entendeu? Né? Não, tem sai de casa não. Vergonha e aí fica... Sai de casa não, fica aqui, meu filho. Não vai não, meu filho. Não sei o que lá. Não desafia. Diz que a adolescência, cada ano que passa, ela envelhece mais, né? O cara deixa de ser adolescente mais velho. Olha que loucura. A psicanálise explica o seguinte. Você não tem o mundo do adolescente. Você tem o mundo da criança, que é o lugar onde ela é cuidada. Troca de roupa, põe essa roupa hoje, vai tomar banho, come tudo, tá aqui seu prato. Você vai comer isso hoje. Legal. Entendeu? Vai pra escola, tá na hora de fazer a tarefa, tal, tudo. Você vai educar a criança. É o mundo da criança. É um mundo onde ela é cuidada. E você tem o mundo do adulto. Legal. Que ele toma as decisões dele, que ele faz o que ele tem que fazer, do jeito dele, como ele quer fazer. Só que para ele sair do mundo que ele é cuidado para um mundo que ele faz o que ele quiser, ele passa por uma ponte. Essa ponte é a ponte da adolescência. Então não tem um mundo do adolescente. Tem um mundo que ele está saindo das coisas que ele era
obrigado a fazer mandado e começa a tomar as suas decisões. É o lugar mais perigoso da formação do adulto. Por quê? Porque nessa caminhada é que surgem as ideias, as outras tribos, os outros grupos, tal, tudo, que ele vai descobrir o que ele quer ser. A partir do momento que ele tem família, que ele tem uma mãe que cuida, quando ele tem um pai que desafia, e pai e mãe é adulto. Sim. Então, eu tô na ponte da adolescência, mas eu tô olhando o adulto que é o meu pai, que é a minha mãe, eu tenho uma referência. Eu tenho os amigos do meu pai, eu tenho os amigos da minha mãe, os adultos, eu tenho o meu primo, eu tenho... Essas são referências que guiam. Quando ele não tem essa referência muito forte, o período que você tem que passar mais tempo com seu filho é na adolescência. Eu peguei meu filho na adolescência, fazia viagens com ele. Viajava. Perfeito. Vambora nós dois. 500 quilômetros de carro. Vambora. Vamos viajar nós dois. Fica lá, fica 2 dias lá e volta. Bora. Entendeu? Vamos assistir um jogo ali. Pegava, levava lá, assistia e voltava. Entendeu? E pra quê? Pra ficar com ele. Porque ele precisa de uma referência. Se ele não tiver essa referência, na ponte da adolescência, você vai ver quem que ele chega lá. Aí ele chega lá, no meio do caminho. Aí o pai fala assim, eu não sei o que esse menino virou. Com quem que ele aprendeu isso? Com que ele aprendeu isso? Ele aprendeu com quem estava com ele quando você tinha que estar. Não. Entendeu? Agora, a vida é dele. O maior trauma é você também querer que ele seja igual a você. Sim. É um papel difícil esse. Que você precisa de muita colaboração. Ser pai e mãe é um papel que precisa de muita colaboração. Por quê? Porque você tem que trazer ele para um lugar sem querer que ele seja igual a você. Que ele seja ele. Você tem que apontar para ele, mas ele precisa ser ele. Ele ser ele. Entendeu? Gostar do que ele vai gostar. Ele vai passar por essa ponte e vai trazer. Isso é um desafio, né? É um desafio. É um desafio. Então, você porque muitas vezes você tem... Eu tenho falado um pouco sobre isso, né? A gente, principalmente a mãe, né? Ela cria um plano perfeito pro filho, né? Às vezes faculdade, escola, faculdade, formação, até o casamento, né? Só que ele precisa ser ele. Ele precisa ser ele. Você precisa deixar ele errar. Você precisa deixar ele bater a cabeça, você precisa deixar ele... Você não pode montar nele e dar a rédea. Você tem que ficar na frente dele e trazer ele. Isso só se faz com exemplo. O maior exemplo que você dá para o seu filho não são suas palavras, são seu comportamento. Perfeito. Não adianta você falar. Não adianta você... É o seu comportamento. É como eles vêm. Não adianta você falar assim, olha, cumprimenta o tio, cumprimenta a tia, cumprimenta fulano quando ele é criança, sendo que você chega e não cumprimenta ninguém. Sendo que você chega soberano. Entendeu? Se ele não percebe isso, não adianta você falar. Não adianta. O melhor exemplo é o comportamento. Você manda ele, e se você cobra dele que ele trata mal as pessoas, mas você é o primeiro cara... O melhor exemplo é o seu comportamento. Mostre para ele quem você é. Mostre para ele quais são os seus valores, quais são os seus princípios. Ele vai observar e vai decidir se ele quer seguir esses princípios ou não. Perfeito. Se ele tiver um bom exemplo, vai ser um bom homem para essa sociedade. Se não, vai ser um pudim. Vai ser um pudim. Entendeu? Vai mesmo. Desinforma fácil, frágil e facilmente devorado. Facilmente devorado. Meu irmão, que é isso, hein? Que aula. Ó, você que tá aqui... Eu não tenho nem o que falar, porque se eu falar eu estrago, entendeu? Mas você que tá aqui acompanhando a gente, se você não tá anotando, eu sempre friso nisso, ó. Você tá perdendo muito conteúdo. Eu anoto, eu gravo o áudio para mim poder, mesmo tendo o podcast, escutar. Logo nós vamos pro Spotify aí, subir esses episódios tudo pro Spotify. Tô devendo, mas eu vou pagar isso daí porque eu sou um homem de palavra. Meu irmão, e dentro da psicanálise você consegue trabalhar isso. Você consegue explanar isso.
Um pai bem resolvido, ele tem filhos bem resolvidos, ele tem um casamento bem resolvido. Um pai que sabe para onde ele está indo, ele consegue trazer liderança para sua casa, não é isso? Ele consegue realmente trazer um plano de fundo de segurança para sua casa. O meu exemplo é exatamente esse. Quando eu entendi tudo que eu tinha para consertar, eu cheguei para minha família, para meus filhos e falei, olha, eu vou me resolver com algumas coisas. Porque se eu quero ajudar mais vocês, eu preciso me resolver um pouco mais. Se você quer mais alguma coisa, se você quer ajudar mais, se você quer algo melhor para a vida daquelas pessoas que você gosta, para a vida daquelas pessoas que você ama, vai se cuidar. Vai cuidar de você. Vai ver como é que está a sua saúde, vai ver como é que estão as suas taxas, vai se encontrar. Vai, desce no porão, entendeu? Desce no porão, tenha coragem, peça ajuda, entendeu? Tem alguma coisa lá dentro que eu não sei, mas vem comigo, me ajuda, peça ajuda. Vai para uma mentorização, organiza isso. Isso não te fragiliza. Qual é o problema do homem? O homem, a figura melhor do homem é de um armário com a porta encerada e bonita. Todo homem que você chega e cumprimenta, pega na mão, fala, e aí, campeão, como é que você tá? O que ele fala? Tá tudo bem. Tá tudo bem, velho. E aí, tudo bem? Você já pega na mão, e aí, cara, quanto tempo eu não te vejo, velho? Como é que estão as coisas? Rapaz, tá tudo ruim. Não. Tá bem. Bem, vai levando. Não tem coragem de falar, isso é do homem. Sim. Duas mulheres se encontram e digam, amiga, posso conversar com você? Pode, tá difícil a mim. Graças a Deus. Entendeu? Que elas são assim e não são frágeis por causa disso. Isso mesmo. São muito fortes, porque elas conseguem ter a ousadia de expor mais facilmente as suas fragilidades para quem pode ajudar. O homem não. O homem encera a porta do armário, o armário está lindo de porta fechada. Mas quando abre a porta, quando puxa a gaveta, vai encontrar tudo que tem lá. Então é chegar e falar assim, meu amigo, você não é menos homem quando você pega e fala assim, me ajuda. Eu vou abrir a porta do porão. Eu vou descer, velho. Vem comigo. Me ajuda, né? Me ajuda. Me mostra esse caminho. Se você tiver um mentor espiritual, caminho. Se você tiver um líder, um pastor, quem seja espiritual, que tenha princípios fortes, né? Que nenhum psicanalista foi melhor que Jesus Cristo. A gente tem muito essa linguagem, né? Que às vezes ela tá até meio deturpada, né? Tá meio assim, desvalorizada, que é a figura do coach, né? E a figura a linguagem do coach e a linguagem do mentor, né? Mas ela é muito porque eu só cheguei onde eu cheguei, né? E tem um grande homem que diz isso. Eu só cheguei onde eu cheguei porque eu me apoiei em ombros de gigantes, né? E esses ombros de gigantes, eles são os mentores. Sim. São as pessoas que conseguem ver além de você. Sim. São as pessoas que conseguem te ajudar a abrir essa porta, né? Eu voltando, né, para minha consulta de terapia, desde a primeira, cara, não teve nenhuma consulta onde eu falo assim, cara, realmente, eu não estava enxergando o quanto eu precisava mudar, o quanto eu precisava ajustar. Porque tem os caminhos, né? Porque tá fora do furacão. A pessoa tem que estar fora do furacão para ver o que está acontecendo, para ver o tanto que você está rodopiando. É a história da caverna, né? É a história da caverna, né? É a história da caverna, que você pega, que você está na caverna, atrás está batendo a luz, você só vê as coisas passando. Passa um animal, você só vê a sombra, né? Aí você acha que é aquilo. Quando você sai da caverna, você vê que é um bicho bonito, colorido, tal, que você vê um mundo. E muita gente, alguém tem que estar fora da caverna e falar, vem pra cá, velho. É possível, né? É possível, sai dessa caverna. É isso. Isso é filosofia, né? Você estuda mesmo, né, velho? Isso é filosofia. Tô aprendendo. Isso é filosofia. Sai dessa caverna e vem pra fora. Agora, dentro da caverna, um não ajuda o outro. Então, e cuidado com parentes. Parentes gostam demais de você, mas ele tá dentro da caverna. É um emaranhado. Casal que pede ajuda pra família. Se pedir ajuda para a família dela, o errado é o marido. Se pedir ajuda para a família dele, o errado é a mulher. Porque família é família, eles são... O maior erro que você pode fazer é ir atrás do seu pai para resolver
Problema de casamento. Isso. Família... Ou a mulher ir atrás dos pais dela para resolver o casamento. Olha, já era. Família não entra no casamento. É isso. E outra coisa, aí fica pesado. Nem o seu filho. É isso mesmo. Nem seu filho pode entrar no seu casamento. Seu filho começar, sua mãe tinha que fazer, mamãe tinha que fazer assim com você. O papai não, mãe, papai tá não sei o quê, papai... Filho não entra no casamento. Filho faz parte da família. É isso. Filho faz parte... Meu filho, eu gosto de você, te amo, mas você faz parte da minha família. No meu casamento, você não entra. No meu casamento, você não entra. No meu casamento, minha sogra não entra. No meu casamento, meu sogro não entra. O casal tem que se blindar. Meu pai não entra, minha mãe não entra, meus filhos... Ninguém entra. Meu casamento sou eu. Eu e a minha esposa. E nós buscamos a Deus, que é o nosso mentor maior, nossa fé, e buscamos pessoas que a gente abre o caminho. De fora daí, com o seu conhecimento que você tem, me ajuda aqui. Mas entrar também você não entra. É a referência, né? É a referência da ponte, né? Exatamente. Você está atravessando uma ponte ali. Você falou da adolescência, mas você está atravessando a ponte do casamento. Você precisa ter uma referência de um outro casamento. Exatamente. Você ter uma referência de alguém que já passou por aquela crise. A referência, presta atenção, e aí entra a psicanálise. A referência não entra no casamento. A referência é um norte. É uma direção. É uma direção. Isso. Quem faz é você. É isso. Perfeito. Então, mas o que eu devo... Quando a pessoa diz pra você, mas o que eu tenho que fazer? Primeiro, ela sinalizou uma coisa muito importante, chamada confiança. Ela tem confiança em você. Fala o que eu tenho que fazer, que eu já entendi que você tem algumas chaves aí. Fala. A pior coisa é quem tá ajudando a dizer o que tem que fazer. Por quê? Porque aquela pessoa vai fazer, porque ela confia em você, e você... Aí a pessoa trouxe você pra dentro. Aí você entrou no furacão dela. Aí... Acabou. O que você faz? Eu não sou você. No meu lugar, o que você faria? Eu não tô no seu lugar. Como eu ouço isso dentro do consultório? Como eu ouço isso dentro... É aquela pessoa que faz assim, ó, desculpa. Aquela pessoa que chega na igreja e fala assim, pastor, ora por mim. Aí você ora, o que Deus falou com você? É, desse jeito. Tipo assim, a pessoa já Deus vai falar com você. A pessoa já quer o bolo pronto. Se é pra você, meu amigo, Deus vai falar com você. Entendeu? E na psicanálise a mesma coisa. O que eu tenho que fazer então? Eu falei assim, vamos descobrir? Boa. Vamos descobrir juntos? Eu te ajudo. Aí fala, não. É que é um atalho, né? No meu lugar, o que você faria? Eu falei, eu nunca vou ser você. Eu não sei fazer isso. Você não consegue sentir as dores da pessoa, você eu não sei. sabe as aflições. Então, não me leva pra dentro desse furacão seu, que senão eu não vou conseguir te ajudar. É isso. Pega isso que eu tô te oferecendo e você decide. Você segue o seu caminho, porque você vai conseguir alcançar resultados bons e você vai dizer, eu consegui. E vai olhar pra você e vai falar, você me ajudou. É isso. É porque a gente não quer formar e não quer ter nos nossos consultórios sanguessugas, né? É. Porque o sanguessuga, ele é muito difícil. Ele vai ficar ali... É muito difícil. Você tirou, morreu. Aí tem que voltar e ficar sugando de você. Você tirou, morreu de novo. É um dos primeiros aprendizados que você tem que ter. É aprender a ver que a pessoa está conseguindo vencer e ela está vencendo por conta própria. E você tirar... mas eu estudei pra caramba. Não, mas eu aprendi pra caramba. Nossa, eu estudei Freud. Vai ler Freud pra você ver o tanto que é difícil ler Freud. É chato mesmo. Deus o livre. Entendeu? Muito chato. Depois de velho... Eu não sei. Depois de velho eu comecei a ler essas coisas Eu não consigo. É cada capítulo que você para... Não, se eu não ler de novo. Eu leio de novo. Não entendi nada. Eu leio de novo. Por quê? Porque é muito difícil. Aí você pega a pessoa com essa... Não, mas fui eu. Você coisa nenhuma. Se você achar que você fez isso... Entendeu? Você apenas apresentou algumas ferramentas para essa pessoa. E essa pessoa conseguiu, de maneira própria, é a vida dela, é o jeito dela. Não conduza. Você não tem esse domínio. Você não tem esse domínio. Cada indivíduo vive aquilo que quer ver. Por isso que é difícil com filho. Porque filho, você criou, você pagou a escola dele. Você, não, vai fazer do jeito que eu quero. Não vai, velho, não faça isso. Não pode, né? Deixa ele. Né? É aquela história, até conversando com você, que o filho fala, mas com meu irmão você não fazia isso. Hã? Mas ser. É engraçado, né? Você tem mais de um filho, certeza
certeza que você já ouviu isso. Mas com meu irmão, se fosse eu, você tinha feito isso. Não sei o quê. Falei, graças a Deus. Isso é um bom sinal. Por quê? Porque é sinal que eu estou criando cada filho de um jeito. Porque cada filho é de um jeito. O maior erro de um pai, né, de uma mãe, é criar os filhos iguais. Certo, porque eles são diferentes. Você não vai criar filho igual. Você vai errar com um e acertar com o outro. E outra, se você botar uma régua, cara, você vai lascar. Se você tem dois filhos, você vai errar 50%, porque você vai errar com um deles. Vai errar. Por isso que você precisa conhecer o seu filho. Exatamente. Entendeu? Porque cada um gosta de algo diferente, cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem uma maneira de se sentir amado. E se você ama só de um jeito, e aí, como é que você vai fazer? Exatamente. Então não tem como, né? Exatamente. Se você não entender que você tem que ter esse nível de estar fora, você vai apresentar, você vai jogar no balde da vida dele. Mas você não vai entrar lá dentro, você não vai manipular, você não vai fazer. E isso é extremamente perigoso. Principalmente se você tem uma ingerência de autoridade, principalmente se você tem ferramentas científicas que você consegue fazer isso. Uhum. Só que tem uma coisa, se você usa a sua autoridade para manipular, se você usa os seus conhecimentos científicos para manipular, eu conheço você. Você tem um desvio de caráter, você é mau caráter. Nossa! Que forte, hein? Você é mau caráter. Você recebeu isso e está usando isso de uma maneira errada. Sendo que você pode trabalhar, essa pessoa tem que voar, ela tem que ir sozinha, ela vai vencer e ela vai te abraçar, ela vai dizer, cara, muito obrigado, você foi uma pessoa muito importante para sua vida. E você vai poder falar assim, obrigado. Usei tudo que eu sabia para... Mas quanto mais autonomia você dá pro seu filho, menos dívida você tem. Menos dívida você tem, exato. Isso é forte, né? Exato. Entendeu? Porque você não fica refém. Amanhã, depois ele dá errado, ele vem para cima de você. Pai, mas você falava isso, quer dizer... Quanto mais autonomia você dá para ele, menos refém você fica. É isso. Entendeu? E ele desenvolve, né? E ele desenvolve. Apanha. Deixa errar. Vai errar. Vai bater cabeça. Ele vai voltar. Se tiver ali, vai voltar. É isso. Entendeu? Vai falar, poxa, quebrei a cara. Vambora, vamos construir de novo. A pergunta não é quanto o seu filho erra, né? Ou deixa de errar, mas é qual lastro você tem criado com ele, né? Qual a dinâmica você tem criado? O que você tem de lastro emocional mesmo, de paternidade, de cuidado, de amor, de afeto, que ele vai olhar para trás e falar assim, opa, eu tenho um pai. É uma referência. Por isso que Deus escolheu a figura de pai. Muitas pessoas dizem... Isso é louco, hein? Muitas pessoas dizem que a figura de pai construída dentro de um momento cultural da sociedade, no Oriente Médio, tal, tudo aquilo lá, é porque, né, a referência que eles têm, o papel que eles acham que é da mulher, Deus é uma divindade tão grande, não ia ser mulher nunca, ia ser pai. Entendeu? Entendi. Para nós é muito óbvio que Deus tinha que ser mãe, porque Deus cria, Deus gera, Deus cuida, Deus é mãe. Mas por que Deus é pai? Por que essa figura emblemática de Deus é pai? Não foi por coincidência. É porque Deus quer que você seja conquistado por ele. Esse é um papel do pai. Esse é o papel do pai. O papel da conquista, né? Eu quero que você goste de mim. Caracas. Eu quero que você sinta prazer. Eu quero que você fique comigo não pelo que eu posso te dar, mas pelo prazer da minha companhia. Essa é a essência da paternidade. Você quer ser pai? Seu filho tem que gostar de você porque ele gosta de ficar com você. Você tem que tentar construir isso com seu filho. É isso. Não pelo que você pode dar, mas pelo prazer da sua companhia. Porque amanhã depois ele vai ter as coisas dele e ele vai voltar para você só para você ter a companhia dele, para você estar com ele, para você ser parceiro dele, para ele te contar as coisas, para vocês rirem juntos, para vocês se divertirem juntos. Se você constrói uma relação de dar,
A partir do momento que ele já consegue ter tudo, ele não precisa mais de você. Não precisa mais de você. É isso. Isso é paternidade. E a psicanálise ajuda a gente. E a psicanálise ajuda. Porque quando você se encontra, quando você entende, quando você se resolve para baixo, você consegue se resolver para os lados, para cima. Exatamente. Você não vai. Você não consegue alavancar mais. Se você, em algum momento da vida, você fala assim, cara, eu preciso ter alguma coisa que está me travando, velho. E isso tem um nome, isso chama trauma. Tem algum trauma na sua vida, alguma coisa aconteceu, entendeu? Que você não consegue, entendeu? Eu atendi uma pessoa que ela não conseguia, workaholic. Trabalho. Meus filhos reclamam porque eu só trabalho, mas eu dou tudo para eles. Eu não sei o que eles reclamam, eu dou tudo para eles, porque eles querem a sua companhia. Você não entendeu o que é tudo, né? Mas como? Tem algum trauma aí? Vamos lá. Vamos abrir a porta do porão? Vamos entender, vamos descobrir isso. E aí onde foi? Lá na paternidade. Meu pai trabalhava muito. 7 anos meu pai me botou para dentro da padaria. E eu trabalhava igual um louco. E eu só trabalhava. Aí uma hora eu descobri que era melhor trabalhar. Porque pelo menos assim eu não tinha meu pai me enchendo as paciências. Olha só. Eu falei, e isso tá certo? Ele falou, hoje eu vejo que não tá certo. Eu falei, o que você vai fazer? Eu vou continuar. Mas eu vou entender e equilibrar. A ver que a vida é uma roda. A vida é uma roda. A maior invenção do homem é a roda. A maior descoberta do homem é o fogo. Mas a maior criação, invenção do homem é a roda. Por quê? Porque ela facilita o deslocamento. Sim. Ela facilita o deslocamento. Eu fui professor... Você ir além, né? Eu fui professor de geometria. A circunferência, ela tem uma característica única. Todos os pontos de uma circunferência estão equidistantes do centro. Quer dizer, estão na mesma distância, que é o raio, né? Uhum. Todos os pontos. Se um ponto estiver mais distante, outro mais curto, tal, não é roda. Não desloca fácil. A roda da vida é assim. Se o centro da sua vida, os seus princípios, seus valores, aquilo que você acredita, aquilo que você sabe que é certo, aquilo que te faz um indivíduo do bem na sociedade, não for o centro, e tudo que está na sua vida não estiver equilibrado com esse centro, você vai ter dificuldade de deslocamento. Aí deixa de ser uma roda, né? Você vai ter dificuldade de deslocamento. Ah, eu não sei porque eu não consigo, eu travo, eu não vou... Começa a rodar e bate. Essa frase chega no consultório e fala assim, eu tenho dificuldade, eu não consigo alavancar, eu não consigo ler um livro. Eu começo a ler um livro, eu não vou até o fim do livro, tal, tudo. Quer dizer, ele não está conseguindo girar. Sim. Aí você vai, quais são os seus valores? O que rege sua vida? O que é certo para você? O que é errado? Como que você trabalha isso? Todas as áreas da sua vida. O quanto que a sua vida está distante disso? Aí você começa a puxar o indivíduo. Precisa ir equilibrando, né? Aí vira uma roda. Aí a roda da vida te facilita, você desloca. E você vai embora, voa. Meu irmão, como é que tá a sua agenda? Eu tô sabendo que a sua agenda aí tá puxada, hein? Você tá sempre atendendo, eu ligo para você, às vezes você não pode atender, aí você me ligou, tava atendendo e tal. A minha paixão pela arquitetura ainda me faz, né, ter o escritório de arquitetura. Eu tenho escritório de arquitetura, é uma paixão, entendeu? Eu tenho uma dificuldade hoje que eu não... É uma ação muito mais de gestão gerencial do que projetar propriamente dito, que sentar, fazer a casa do indivíduo, tal, tudo, que é uma coisa muito bacana de se fazer. Hoje eu tenho uma equipe que trabalha para mim, né, que estão lá envolvidos, tal, e faço as minhas reuniões gerenciais e às vezes eu tenho que puxar, não, isso aqui é assim, tal, tudo. Afinal de contas eu tenho 30 anos de profissão. Trazer o toque de mestre, 30 anos de profissão, né, te faz conhecer alguns atalhos na vida. Mas eu tenho um escritório e eu tenho um consultório de psicanálise.
Então, as pessoas, às vezes, se você não equilibra muito bem esse tempo, não tem. Então, a pessoa me procura hoje, falou, preciso marcar uma consulta com você. Aí vai e fala assim, olha, a consulta vai demorar 20 dias, 25 dias para achar um horário, entendeu? Mas a gente acha. Mas também depois que ela entrou nessa consulta, você já consegue... Ela entra... ela entra no flow. Ela entra no flow. Por quê? As pessoas falam assim, uma vez por mês é suficiente? Cara, em um mês você perde muito, você desconecta. A vida te leva para fazer muitas coisas, que quando você chega de novo numa consulta, você tá... Entendeu? Dependendo dos casos, tem que ter uma terapia por semana. Você tem que ter um horário tudo mesmo. Entrou, é a vantagem, né? Às vezes não consegue, mas quando entra, cai no fluxo. Aí, se você precisar de toda semana eu vou ter que arranjar um horário para você funcionar. Não dá, tal, tudo. Vamos fazer de 15 em 15 dias? Vamos fazer de 15 em 15 dias, então. Às vezes as pessoas não são daqui. Hoje a gente tem internet, a gente faz isso via Zoom, faz as reuniões. Funciona muito bem, esquece. Esquece. Esse negócio de ter que estar presencial, isso aí já nem existe mais. Entendeu? Perfeito. Tem muitos pacientes que eu trabalho via Zoom, que a gente faz o atendimento dele, e vai. E a vida gira, a vida roda da vida. Segue. E a gente vai atendendo todo mundo, porque essa é a paixão da gente. Vamos lá. Dentro do seu escritório de arquitetura, você faz projetos, casas, apartamentos, reforma, construção do zero, tudo, né? Sim, é completo. Você faz habits também, que eu sei. Sim, aí é uma parte mais documental, né? Você entra nessa parte de habits também. Aqui em Brasília tem um déficit, né? Eu entrei nisso, porque Brasília tem um déficit muito grande, né? De pessoas que chegam, que compram um terreno sem escritura, que não está regularizado ainda, e constrói a casa e faz a casa. Depois tem escritura, que é o meu caso. Aí depois chega no momento e, olha, agora regularizou o seu condomínio. Todas as casas precisam se regularizar. Entendeu? Aí o cara tem escritura de um terreno e tem uma casa lá dentro. Isso. Ele não consegue vender essa casa, não consegue financiamento, não consegue nada. Perfeito. Se o cara não trabalhar, então a gente viu esse nicho aí para poder ajudar as pessoas e criamos um setor de escritório para poder ajudar as pessoas, tirar o habite dela, a parte documental, com um governo e tal. É bem chatinho, né? Documento, mas a gente faz. Não, muito bom. E, paralelo a isso, os atendimentos. Então, hoje, quem quiser buscar em você a expertise de arquitetura e dos atendimentos, como é que ela te acha? Hoje a gente tem... Como é que eu acho o Wagner Pagoni? Como é que eu acho o Wagner hoje? Hoje a gente tem um negócio... Antigamente a gente tinha um negócio chamado Páginas Amarelas. Todo ano você recebia 2 catálogos da empresa telefônica. Um de assinantes e outro de empresas, telefones comerciais. Páginas amarelas. E aí o cara comprava uma página inteira. Então eu tô precisando de um bombeiro hidráulico. Aí vinha letra B, bombeiro. Aquele que tinha uma página era o melhor. Aquele que... Hoje as nossas páginas amarelas é a mídia social, né? Sim. Hoje a mídia social são as nossas páginas amarelas. Perfeito. Então eu tenho hoje a WP Arquitetura e Wagner Pangoni Psicanálise. Entendeu? Que as pessoas procuram, tal, vai me achar lá. Se o cara quiser reformar a casa... WP Arquitetura. Se quiser reformar a vida... dá uma geral... a gente faz. Dá uma geral nas emoções da vida... Vai lá para psicanálise. É igual quando eu era professor, né? Aí chegava sexta-feira, assim, eu tinha que entregar as provas corrigidas na segunda-feira. Aí eu olhava assim, e aí tinha mentorias para fazer, tinha o pessoal vai levar todo mundo para uma chácara, eu preciso de você lá para ajudar as pessoas a fazer algumas mentorias. Eu falei, cara, eu tenho prova para corrigir. Aí eu largava as provas, eu prefiro muito mais corrigir pessoas do que corrigir provas, né? É isso. Aí, até por isso que hoje eu não tenho mais condição, a faculdade não me cabe mais. Você não consegue mais entrar na sala de aula, né? Não cabe. Hoje em dia eu não consigo. A universidade, eu entendi que o momento foi aquele, foi bom, é uma paixão, amo, tá? Sou convidado ainda até hoje, volta, tal, nós precisamos de você aqui, tem uma disciplina, só uma disciplina, tal, mas eu não consigo, é uma coisa que eu tenho que entender. Que não fase, dá. Né? Não dá. A melhor, acho que é uma das coisas mais sadias do homem é ele entender a fase da vida dele.
Porque quantos homens hoje estão patinando porque não entenderam a fase que está vivendo, né? Nós somos assim. Tem 50 anos, quer viver como se tivesse 15, 20. Nossa, você não vai dar. Né? Tem 20, quer ser um velho de 70 anos. Não fazer nada bem feito. Entendeu? Não consegue, não consegue. 60 anos, tá de sunga branca, cabelo grande com a borrachinha, andando de longboard no parque da cidade. É isso aí. Tá errado, né? Tá errado. Tem alguma coisa aí, né? Posso te ajudar. Perfeito. Meu irmão, deixa as suas últimas considerações aí. Já vamos para o final. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, em aceitar o convite. E vamos falar mais sobre psicanálise. Né? Eu estou estudando também, né? Entrei na rabeira aí, estou estudando, estou aprendendo, porque eu entendi que as ferramentas elas facilitam demais. Sim. Né? E as ferramentas certas, então, meu irmão, você vai pregar aqui um prego aqui, né? Você pode usar um machado, você pode usar uma coisa, mas quando você tem um martelo, a ferramenta certa, você não amassa, você não quebra. Exatamente. É mais. Então, assim, eu tenho trabalhado, eu fiz o curso com a doutora Silvana, né, de sistêmica. Agora eu estou fazendo psicanálise também e estou ficando apaixonado. Logo, logo, também estarei atendendo aí, vamos ver o que Deus tem pra gente. Isso aí. Né, através do Nabrasa, da mentoria de homens. Mas deixe suas considerações finais. E, irmão, você que está assistindo aqui, se eu fosse você, entraria lá, né, Wagner Pangoni, psicanalista. Isso. Entraria, mandasse um oi já para ele, ó, oi, que ele vai te mandar o número da agenda dele aí, e aí seja feliz, meu irmão. Destrave. É isso aí. Sim, eu falo por experiência mesmo, sabe, Lucas? Não perca tempo. É isso. Você pode estar no momento que você estiver. Você pode estar construindo o que você estiver construindo. Pode estar dando tudo errado, mas pode estar dando tudo certo. Mesmo assim, existem ferramentas, existem pessoas que podem te ajudar no processo, que podem te ajudar com psicanálise, que pode te ajudar com psicologia, que pode ajudar a destravar. Não tenha medo. Não tenha medo de encarar esses lugares. Bem. Não tenha medo. Não tenha medo de ir nesse lugar. Por quê? Os medos, tudo... Presta atenção. Tudo que você faz é resultado de alguma coisa que está lá dentro de você, de uma emoção. Existe uma emoção muito forte que está guardada, que é o medo. Esse medo, se eu dou atenção para aquilo que o medo está construindo, eu sou um cara nervoso, eu sou um cara que eu explodo rápido, eu sou um cara que eu sou muito devagar para as coisas e tal. Isso são coisas que algum medo está desenvolvendo em você, algum trauma desenvolveu em você. Se você dá espaço para essas resultantes do medo, o medo cresce, te sufoca e vai acabar com você. Se você pega e decide olhar para esse medo, medo gosta de escuro. E o que você põe luz, o medo vai embora. E o medo para. Então é melhor olhar para isso, ter coragem de olhar para esse medo e poder resolver a sua vida. De repente você está conseguindo bons resultados, mas eu não tenho dúvida que você vai conseguir resultados melhores. O Lucas falou em mentores, falou em coachings. Os coachings que funcionam são aqueles que têm ferramentas. Os coachings que ficam usando de manobras, ele vai lá, te dá um sentimento e não resolve nada. Depois de um tempo está tudo igual. Então escolha a pessoa certa, escolha o mentor certo, escolha um psicólogo certo, um psicanalista certo. Não tenha medo. Até o ponto de, se você precisar de um remédio... Engraçado, né? Se você precisa de um remédio, você vai para um médico, o médico fala assim, você está com a pressão alta. Eu tenho que te dar um remédio para você baixar a temperatura. Ajustar isso aí. Abaixar a pressão arterial. Né? O que você faz? Beleza. Vai baixar a pressão? Vai baixar a sua pressão.
Aí você toma o remédio pro resto da vida. Se você não procurar, né? Uhum. Às vezes é um excesso de peso, às vezes é alguma taxa... Mas se você toma pro resto da vida. Agora, se fala, meu amigo, você tá com um momento que você vai para um psiquiatra e precisa tomar um remédio. O que o cara fala? Não sou doido. Eu não sou doido. Não, eu vou tomar esse remédio por quanto tempo? Eu vou tomar esse remédio para sempre, tal, tudo. É engraçado, né? Se você tem um problema aqui, você toma sem perguntar. Agora, se você tem na psiquiatria... Meu amigo, vá. Se precisar tomar os remédios, tome. Nós vamos trabalhar na psiquiatria e na psicologia para você um dia parar de tomar esse remédio. Nós vamos equilibrar esse negócio. E você vai parar de tomar esse remédio. Se o cara só toma o de pressão arterial e não olha por que ele está tendo pressão alta... Ele vai embora. Ele vai embora. Toma até dizer chega. E às vezes passa mal, porque aquele remédio com o tempo, então, lá na frente vai dar um problema. Entendeu? Então é isso. Não tenha medo. Fala uma frase. Não tenha receio de encontrar os seus medos. Nossa. Eles não são maiores do que você. Eles não são maiores que você. Você é muito maior do que o que esse medo está te provocando. Tenha coragem, pega na mão de alguém, abre a porta desse porão, desce e vamos encarar. Eu tô contigo. Já parou para pensar que aquela virada da sua vida pode estar a uma consulta de distância? Né? É. Uma frase de distância, uma conversa de distância, um atendimento de distância pode estar a maior virada da sua vida. Verdade. Né? Pode estar, sabe? Então, homem, você que está me assistindo aqui, cara, não seja um inconsequente. Coragem. Não deixe o medo te dominar, não deixe o medo tomar conta do seu coração, do seu espírito, da sua alma. Faça o que precisa ser feito. Uma coisa que eu falo muito aqui, Wagner, e eu vou terminar com essa frase é: homem faz o que precisa ser feito. Quando você entende isso, cara, tudo muda. É isso que eu preciso fazer para melhorar, para ajustar, para reorganizar a minha casa? Então é isso que eu vou fazer. Sabe, o homem não tem conversa. Faz o que precisa ser feito. É sentar e ter um atendimento, é talvez tomar uma medicação, é, né, ajustar. Cara, reajusta, mas não fique do jeito que você está. Não aceite continuar vivendo do jeito que você está vivendo. Você pode ir mais alto e mais longe. Muito obrigado pela sua audiência, meu irmão. Mais uma vez, muito obrado pelo carinho, pela aula aqui. Bom, né? Demais. Pela aula aqui. Fiquei ainda mais apaixonado pela psicanálise ainda. Já estou estudando, né? Já tem algum tempo. Bora, vamos junto. Né? Agora, então, vou mergulhar aqui. Mas muito obrigado pela sua audiência. Vamos para cima. Anote, procure o Wagner, me procure. Estamos aqui para te ajudar a avançar. Deus te abençoe e te guarde. Tenha um bom final de semana. Um abraço. Pra cima!